Ok, gente, então bora lá. Aqui é a nossa aula prática 3, sobre treinamento de redes neurais. Então, bora começar aqui. Primeiro a gente sempre vai lembrar, vem Runtime, aí você clica em Change Runtime Type e usa GPU como acelerador. Aqui nós vamos instalar o TensorFlow Datasets e importar as bibliotecas que a gente vai precisar. Então, o TensorFlow, a gente vai usar dessa vez o ano chamado TensorFlow Add-ons. Isso aqui vai ser útil quando a gente for fazer normalização. Depois a gente importa o Keras dentro do TensorFlow, né? Só para facilitar um pouco, não ter que escrever toda vez tf.keras. E por fim a gente vai importar aqui o TensorFlow Datasets. Beleza, a gente baixa aqui a ImageNet, que nem a gente fez nas outras vezes. Dá aqui a visualizada. E dessa vez é o seguinte, nós vamos usar a Data Augmentation, que foi o que a gente viu na parte de regularização, em todos os datasets. É porque assim, eu podia só usar lá mais pra frente, mas eu ia ter que carregar o dataset de novo, refazer tudo. Eu resolvi só usar ele todas as vezes, também porque em geral é boa prática você estar usando Data Augmentation sempre que você for treinar. Então vamos usar mais boas práticas. Como que funciona? Lembra que a gente passava aquele map? Dessa vez, a função que a gente vai passar no map vai ser a nossa função de augmentation. A gente não vai passar só a função de pré-processar. E acontece toda vez que ele vai puxar um batch, ele vai passar esse batch pela função de augmentation. Então, como é que vai ser essa nossa função? Primeiro vai ter uma função de pré-processar, normal, a gente divide a imagem por 355 e retorna label. Então a gente faz isso que nem a gente estava fazendo antes. Mas agora a gente vai adicionar alguns outros processos. Então, o primeiro deles é que a gente vai mudar o tamanho da nossa imagem para ser 170 por 170. O que isso aqui faz vai adicionar basicamente um espaço preto, uma borda preta na imagem. E depois a gente vai cropar, a gente vai cortar ela para ela voltar para 160. Só que a gente vai cropar num lugar aleatório. Então agora parte da imagem vai terminar sendo cortada da animação. E aí isso daí já vai ser um augmentation, já vai forçar o modelo a ter que aprender um pouco melhor sobre todos os componentes da imagem, em vez de se fixar só em alguma coisa que pode ser que seja cortada às vezes. Depois a gente vai ter esse random flip left e right. Então o que acontece só é que você vai refletir a imagem. Está invertido aqui o comentário. Quando vocês forem usar já vai estar correto. Você vai refletir a imagem, o que é esquerda vira direita e o que é direita vira esquerda. E um outro random up-down, que é a mesma coisa, só que de cabeça para baixo. E eles são random, então é aleatório. Às vezes ele vai fazer isso, às vezes não. Então, de novo, a augmentation, a gente está pegando uma imagem e está gerando imagens novas, mantendo a mesma label. Beleza? Aí a gente passa isso aqui para o map do train dataset e não passa para validação e teste. Porque você não precisa, não tem, assim, não é necessário você fazer augmentation para isso, em geral. Então, ok. Então agora vamos lá para a primeira parte, que vai ser, vamos comparar os diferentes métodos de treinamento. Então, primeiro eu peço para vocês fazerem aqui aí uma rede com essa arquitetura. Você tem assim uma certa liberdade artística, digamos assim. Mas eu vou usar, obviamente, a arquitetura que eu recomendei. E treinar ela com 20 épocas usando o SGD com coisas padrão, o SGD mais um momento de 0.9, a gente viu que o momento, geralmente 0.9 é um valor padrão, 0.99 também entra. E o Adam com o 3 vezes 10 a menos 4, que é o learning rate mais assim, vamos dizer, famoso do Adam, apesar de não ser o learning rate padrão do Keras. Então, beleza. Aqui é a construção da rede. Eu vou passar devagar, porque se você quiser pausar para comparar. E aqui eu criei uma função para treinar em que a gente passa o otimizador, para não ficar tendo que chamar a compile várias vezes e instanciar o modelo e tudo isso aqui. Então essa minha função, tudo que ela está fazendo é todos os passos de instanciar o modelo, compilar, treinar e testar, só que ir passando um otimizador diferente que eu quiser. Então primeiro rodar com SGD. E aí vocês veem aqui o resultado final foi só 23% de acurácia, o que é bem ruim, assim, 10% é aleatório. Então, ok, ela aprendeu alguma coisa, mas não muito. Aqui eu testei o SGD com um momento de 0.9. E você vê, como eu falei, o momento ele ajuda muito. A acurácia agora foi para 51%, então ela mais que dobrou. E ele realmente está acertando praticamente um pouco mais da metade das vezes qual é a classe da imagem. Isso é uma ajuda considerável, isso é uma melhora considerável. E aqui o Adam. E aí você vê também de novo que ele deu mais um salto, ele chegou agora a 61% de acurácia.
Então, de novo, o Adam ele tem essa vantagem que, talvez você usar o SGD com o momento e você tomar muito cuidado com o learn rate, muito cuidado com a schedule, muito cuidado com o momentum, você consiga generalizar melhor. Mas o Adam você realmente só coloca aqui o valor padrão e ele já tem um desempenho muito bom. Então aqui realmente é aquela vantagem que a gente fala do Adam. Agora para a parte de regularizações. Então a gente já está regularizando, porque a gente está fazendo o Image Augmentation, mas agora nós vamos usar mais duas. Regularização L2 e Dropout. Usar Early Stopping é simples no Keras, mas eu não coloquei aqui porque a gente já fez as comparações ali, a gente vai comparar agora a regularização, a gente vai comparar a normalização, e aí a gente vai codar uma ResNet. Eu achei que podia ficar coisa demais para vocês fazerem. Mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, vocês podem ir atrás, pesquisar Early Stop em Keras, que vai ter vários tutoriais online. E eu recomendo aqui usar dropout de 50% e regularização de 10 a menos 4, o lambda da regularização L2. Então aqui, para adicionar a L2, ela é bem simples. Você só coloca aqui um kernel regularizer e aí você passa L2 e o valor. Você passa para todos eles, tal. E eu estou colocando dropout só entre a última camada densa e a seguinte. Você pode colocar dropout em todas essas. Eu não acho que você usar dropout com regularização L2 seja muito... Não, eu acho que não é problema. Na verdade, acho que eles usam. Então, assim, você pode usar isso sem problemas. Se você usar e, de repente, a rede não estiver mais conseguindo nem treinar direito, aí você começa a reduzir a regularização. É sempre isso. Você testa uma regularização. Se a rede agora melhorar a generalização, ótimo. Se ela piorar, ela não conseguir mais treinar direito, aí você começa a reduzir a sua regularização. Outra coisa é que, em geral, o ideal é você ir aumentando o dropout, tá? Então, se você for colocar dropout aqui, começa com tipo 0.1, 0.2, vai subindo, tá lá, 0.3, até esse 0.5 daqui. Dropout maior que 0.5 não é recomendado. E também, se você vai começar com algo alto, então mantenha o mesmo, tipo, 0.5 em todos. Mas, em geral, não faz sentido você começar com dropout alto e baixando, assim. Pelo menos é o que, na prática, ninguém faz coisas do tipo. Beleza, então só adicionei aqui o dropout, a regularização. E aqui eu fiz aquela função, só que agora ela recebe dois valores, que é o valor do dropout e o valor da regularização. Para que isso? Para eu primeiro rodar ela sem nenhuma regularização, sem dropout, sem nada. Rodei por 40 épocas aqui, porque a ideia é que ele ajude a evitar o overfitting, então você quer deixar a rede treinando por mais tempo para tentar forçar um pouco mais esse overfitting, que é o que acontece, né? Você está vendo que a acurácia dela está quase em 100% no treino, mas tanto na validação quanto no teste está em torno de 50%. E aqui eu estou rodando com a regularização funcionando, e você vai ver como resultado final, ela chegou um pouquinho melhor aqui e está um pouco pior na de teste. Então, você já teve aqui um certo nível de melhora, uma certa melhora na generalização. Tá bem pequena, tá bem sutil. Eu diria que provavelmente, se você colocar mais dropout, você vai ver um efeito maior dessa diferença. E é claro que assim, essa primeira ela não está realmente sem regularização nenhuma, né? Ela está com a regularização da Image Augmentation. Então isso ainda torna a diferença entre as duas um pouquinho menor do que ela poderia ser, se você estivesse treinando uma sem Augmentation e a outra com. Beleza, agora vamos para a parte de normalizações. Beleza, agora vamos para a parte de normalizações. Aqui o que a gente vai fazer basicamente vai ser testar, colocar uma Group Normalization e testar o efeito dela versus nenhuma normalização. Como a gente falou na aula, a ideia da normalização é que ela ajuda no treinamento, ela deixa o treinamento da rede mais fácil. Então, para a gente ver isso do jeito mais claro possível, nós vamos testar usando só um SGD padrão, sem momento, sem ADA, sem nada. Então, basicamente, aqui a gente usa o TensorFlow Add-ons, nós vamos adicionar essa camada de Group Normalization depois de cada uma das nossas convoluções. Vamos usar 32 grupos, que é o padrão. E é isto, efetivamente. A gente coloca isso tudo aqui.
E aqui eu vou usar a minha função, ela vai treinar isso daqui. E eu vou passar só um SGD normal. E você vê aqui que o resultado final foi 58% de acurácia. Ou seja, essa função aqui, só usando o Group Normalization, a rede usando só o Group Normalization com o SGD, ela conseguiu um desempenho... Opa, vamos tentar subir. Um desempenho melhor do que com o Momentum e quase tão bom quanto o Adam. Então, essa normalização ela melhorou muito o treinamento da rede, ela facilitou muito isso. Por outro lado, você vê que ela também overfitou um pouco mais. Então, você vai bem aqui, você se depara que a acurácia dela chegou em 100% muito rápido. Então, provavelmente o ideal seria você adicionar um pouco mais de regularização para cá. Então, por exemplo, colocar um dropout entre a densa e a de classificação já regularizaria mais, já ajudaria. Provavelmente você conseguiria resultados ainda melhores aqui, talvez treinando mais tempo. Assim, você vê que o desempenho dela ficou bem melhor, ela também está overfitando um pouco mais, então adiciona regularização para conseguir um desempenho ainda melhor do que isso aqui. Você normaliza e regulariza junto. Tá ótimo. Por fim, a parte final é a da ResNet. Vamos usar uma ResNet V2 e 34. Tá, 34 é o tamanho da ResNet. A gente tem ResNet 21, 34, 50, 100, 152, 121 não é muito comum, 152, 1001. Então assim, você tem vários tamanhos de ResNet. A gente vai usar aqui a 34, que não é a menor de todas, mas ela já é assim moderadamente grande, na verdade. E vai ser a ResNet V2. A ResNet V2 ela foi uma melhora na ResNet, que tá aqui o bloco dela. A versão anterior vinha primeiro peso, depois Batch Normalization, depois Relu. Eles fizeram esses testes e viram que fazendo isso aqui você consegue um resultado melhor do que do jeito normal. Você consegue uma generalização melhor, então... Tá aqui o paper em que eles fazem esse estudo. Na verdade, eles fazem uma série de estudos interessantes. É um paper bem legal. Lê primeiro o original da ResNet, depois o sobre rectifiers do Re, e depois esse. São três do mesmo autor principal. E eles exploram muito bem a arquitetura da ResNet, as vantagens dela e como que isso termina como melhorar ela, que ideias não funcionam, como que isso se traduz. Eu achei bem legal. E a única diferença é que a gente vai usar Group Norm em vez do Batch Norm. Então, bora lá. Primeiro a gente vai... eu dei aqui esse import para facilitar a vida, para a gente não ter que chamar keras, .layers, .tanto todas as vezes. E a ideia aqui vai ser criar primeiro um modelo que é só esse bloco residual. Então a primeira parte é só criar um modelo que é esse bloco residual. Isso aqui eu acho que eu vou deixar feito para vocês já. Então aqui, Group Normalization, ativação, e aí uma convolução sem ativação. Group Normalization, ativação, convolução e uma convolução sem normalização, uma convolução sem ativação. Depois, Add. Isso aqui é uma camada especial, que o que ela faz é essa parte bem aqui. Ela serve para somar a saída de duas camadas. Então o que acontece? A gente vai pegar a entrada, vai passar ela por essa normalização. Passa pela ativação, depois passa pela convolução. Passa pela nova normalização, ativação, convolução. Depois soma a entrada inicial com a saída desse componente inteiro aqui. Então isso aqui é a ideia do residual, né? A gente soma a entrada com ela depois de ter passado por uma série de transformações aqui da nossa rede. Então isso aqui é um bloco residual, beleza? E agora vamos criar a ResNet em si. E aqui a ideia realmente é a gente faz uma convolução, 7x7, strides 2, eu descrevo aqui quais são os componentes. Normalização de grupo, ativação, max pooling, e aí depois vai passando pelos blocos residuais, convolução, bloco residual, e assim em diante, até no final a gente passar por um average pooling global, uma global average pooling, e é aquilo que eu tinha falado. Depois de você passar por tudo isso aqui, você vai ter um mapa de ativações, um mapa de características, um feature map, e na verdade você não vai ter você vai ter 512 deles, né, pelo que tem aqui. Então você vai ter 512 desses mapas, que eles vão ter um tamanho que vai depender do tamanho original da imagem, ok? Quando a gente aplicar o Global Average Pooling, ele vai transformar esses mapas em um único número, em uma única saída que contém a média do mapa inteiro. Então, o mapa ele vai ter a presença da característica ao longo da imagem, e a gente vai tirar uma média disso e vai usar isso para a nossa densa. Então, quando você usa esse Global Average Pooling, ele já sai naquele formato que a camada de achatamento geralmente faria.
Uma das vantagens disso é que a gente está fixando o tamanho, né? Então, sai daqui, sai do tamanho 512 e vai conectar com essa densa de tamanho 1000. Então, isso quer dizer que, na verdade, a gente não precisaria exatamente especificar o tamanho da entrada dessa rede, porque o resultado final sempre ela está adaptada para diferentes tamanhos de entrada de imagem. Beleza, e aí que uma densa tamanho 1000. Novamente, a gente poderia tentar colocar um dropout, algo do tipo. Aqui eu vou tentar mostrar o melhor possível de métodos de treinamento. Então, por exemplo, se vocês tiverem notado, eu estou usando esse kernel initializer recebendo o reuniform. Isso aqui é um outro tipo de inicialização, é uma inicialização mais recomendada quando você está lidando com reluz. Então, eu adicionei ele para as nossas várias camadas, eu adicionei ele aqui também na -4, também padrão. Está tudo normalizado, então aqui a gente está deixando a nossa rede mais preparada para não overfitar. Aqui eu fiz a função para treinar ela, mesma coisa de sempre. Tal. Novamente, boas práticas, a gente está usando a perda vindo dos logits e não usando softmax na camada final. E novamente, para mostrar mais boas práticas, vamos usar um schedule. Eu estou usando aqui um schedule bem simples. Eu estou colocando um learn rate inicial de 10 a menos 3. E o que eu vou fazer vai ser passar um exponential decay. A cada 65 passos ele vai cair para o 0.9. Mas eu não estou usando staircase. O que isso quer dizer? Se fosse staircase, quando chegasse em 65, ele multiplicava por 0.9. O que eu estou fazendo é o smooth mesmo. Então ele vai ficar caindo, de forma que quando ele chegar no 65, ele caiu 0.9. Quando ele chegar no 130, ele caiu para 0.81 o original e assim diante. Beleza? Passo isso para o Adam. Então agora o Adam não vai ter um learn rate fixo. O learn rate dele vai ser o que está dessa schedule aqui. Ela é boa, ela começa alta, eventualmente ela chega no nosso 3 vezes 10 a menos 4, passa um tempinho nele, aí depois continua decaindo até chegar no resultado final dela. Mandei o treinamento, de novo aqui, 20 épocas, a gente conseguiu um resultado final de 62%, quase 63%, foi bem próximo do nosso Adam, da arquitetura original, mas aqui a nossa acurácia no teste ainda está em 74%. Então essa rede aqui ela tem muito potencial para treinamento, você pode treinar ela por 100 épocas, que ela vai continuar melhorando consideravelmente mais e ela nem está tão regularizada, não tem dropout. Então, eu acho que assim, pegando dessa arquitetura aqui, se você quiser experimentar com treinar por mais tempo, adicionar um dropout, treinar mais ainda, tal, eu acho que você consegue um resultado bem legal nesse nosso dataset. Então, gente, por hoje é isso.